esse problema técnico. Tá, começamos a gravar então nosso encontro de hoje, tá? Agradeço também já a participação das nossas professoras, né? A Kátia e a Vanessa, e também do Wellington. E aí, só para deixar registrado, também foi colocado lá no grupo, né, no fórum, nós tivemos probleminha técnico com o link do Meet, né, da turma anterior. Fizemos também um registro lá, né, que o link foi mudado lá no fórum, né, então até o Wellington conseguiu entrar no link anterior que foi alterado, né, mas aí voltamos para a sala atual, né, inicialmente, e estou também aberto com outro aqui, caso alguém entre, para informar, né. E aí agora eu deixo com vocês, eu não sei se a gente interage nós 4 que estamos aqui, se quer esperar um pouquinho mais, aí fica a sugestão também para vocês me ajudarem, meninas. Oi, boa noite, Daniel, Kátia, Wellington. Acho que a gente começa, né? Porque o Wellington também está aí. Não sei também, daqui a pouco a gente espera e ninguém mais vem. Não sei se o pessoal também se espantou com frio. Mas aí a gente faz e, né? Qualquer coisa também fica gravado para quem assistir depois. Aí pode acompanhar o que a gente preparou. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Eu vou compartilhar e eu vou ficar sem acesso ao chat, tá? Eu tô sem 2 telas hoje. Aí, Wellington, como também você tá sozinho aí conosco, fica à vontade para abrir o microfone e interagir conosco. Não sei se tu tem acesso ao microfone, Wellington, ou só ao chat, mas pode interromper e ir falando também, que não tem problema nenhum. Eu vou compartilhar minha tela toda aqui, porque eu odeio compartilhar só um pedaço. Vocês estão vendo aqui os slides? Sim. Estamos sim. Tá, vou colocar aqui, então, vou deixar ele em tela cheia. Então, aqui é o nome desse módulo, né? A escrita do relato de experiência ou pesquisas em feira de matemática. E aí, isso aqui foi o que a gente viu naquele encontro lá do dia 11 de junho, que a gente falou do template. Tem o link aqui para entrar. E a gente deixou isso também no Moodle, esse material. Então, o template tem algumas orientações mínimas, mínimo de 1000 palavras, limitado a 7 páginas, o Word, formato A4, que são pedidos depois que quando a gente vai avaliar um trabalho como avaliadora DOC, a gente também tem que analisar se o trabalho contempla isso, as 1000 palavras, o máximo de 7 páginas. Então, o Wellington tinha comentado, né, que não tinha acessado ainda aquele formulário ali, que é a avaliação desse módulo. Então, o que tem nesse formulário? Ele é um formulário que o avaliador ad hoc recebe para avaliar os trabalhos, né, que foram, né, designados a ele para avaliar a parte escrita. Então, algumas coisas que a gente vai falando aqui vão aparecer lá no formulário em forma de pergunta. Daí a gente vai dizendo se atende ou se não atende, ou atende parcialmente, e vai justificando o que não atende ou atende parcialmente. Então, aqui a gente, né, traz o título, uma parte do template, que é o título do trabalho, categoria e modalidade. Então, só para relembrar, a categoria, de acordo com o nosso regimento das feiras, educação especial, infantil, ensino fundamental nos iniciais, ensino fundamental nos finais, ensino médio, educação superior, professor e comunidade. E a modalidade, então, são os materiais e ou jogos didáticos, matemática aplicada e ou inter-relação com outras disciplinas e matemática pura. Que a gente também pede, né, quando vai avaliar se ele indicou a categoria, a modalidade, se está de acordo com aquilo que ele indicou. E aí, aqui, o que tem que ter no texto, né? Introdução, caminhos metodológicos, resultados de discussão, conclusões e referências. E aí, a gente, no último encontro, trabalhou cada um desses itens, o que precisava ter em cada um desses itens, fazendo um paralelo sempre entre 2 trabalhos que a gente retirou da 38ª Feira Catarinense de Matemática. Esse material também está lá no Moodle, tanto os slides quanto o material que a gente escreveu, que faz comparação lá até no material escrito entre 3 trabalhos, para vocês poderem ter uma noção assim do que se tem que ter numa escrita de um trabalho enviado para a feira de matemática. E aí, como atividade do módulo, a gente pediu que vocês avaliassem um relato
analisando se todos os pontos indicados foram contemplados, né? Aí o texto é o jogo perfil, disponível nos anais da 38ª Feira Catarinense, e esse aqui é o formulário de avaliação que vocês receberam. Eu vou clicar em cima dele só para ver o que a gente pediu aqui. Deixa eu só ver se ele vai abrir. Vai. Tá. Não vai. Ô, Juniel, hoje tá uma beleza, né? Dá problema contigo, dá problema comigo. Então, vamos... Deixa eu só clicar aqui de novo. Deixa eu ver se conspirando. Não, deixa eu tentar fazer de outra forma aqui. Se por um acaso, talvez ele... Deixa eu entrar aqui. Ó, agora foi, né? Ficha de avaliação, então, prezado avaliador, daí a gente coloca identificação do avaliador. Aqui, a gente pediu o nome e o sobrenome de vocês para que a gente identificasse quem fez o trabalho, né? Para a gente ter já que essa é a avaliação do módulo, quem fez o trabalho, a gente precisava do nome completo. Para a feira de matemática, quando a gente encaminha, a gente pede só as iniciais, para que a gente só tenha um controle de qual foi o avaliador que entregou ou não entregou a avaliação, mas é que fica de forma anônima daí, né? Aí tem o título do trabalho, que tem que ser exatamente igual ao que está lá no que a gente recebe, então no caso ali é o jogo perfil, desse jeito mesmo. Aí a gente marca a categoria, que é o que ele indica ali. Então, por exemplo, eu vou só fazer uns xizinhos aqui, só para a gente passar para frente. Esse aqui era nos finais. E aí, vocês vão clicando aqui em próximo. E aí, ó, respeitou o máximo de 7 páginas. Então, aquilo que eu falei do formato ali antes, é perguntado, então, nessa ficha de avaliação. Possui no mínimo 1000 palavras. O nome dos autores, categoria, modalidade, instituição e município onde o trabalho foi desenvolvido foram informados corretamente. E aí a gente vai... E aí, ó, em caso de não ou parcialmente, tem alguma observação? Às vezes a gente pode contribuir, né? Então, o nome dos autores, categoria, modalidade, foram informados corretamente, a gente vai botar parcialmente. Ah, por quê? Porque ele disse que era categoria professor, mas, na verdade, quem vai apresentar e quem escreveu o trabalho se percebe que foram os alunos. Aí a gente pode colocar ali que ele deveria colocar... Sugere-se que ele envie na modalidade tal, né, ou na categoria anos finais e não categoria professor. Então, aqui a gente pode fazer algumas sugestões, caso elas sejam, assim, pontuais, né? E aí, aqui tem toda a pergunta que depois, quem for fazer o trabalho vai perceber, e a gente vai analisando um pouco disso agora ao longo desses slides. Deixa eu só colocar aqui. Kátia, se tu quiser falar alguma coisa, pode me interromper, tá? Eu não vou ver se tu vai levantar a mão nem nada. Tá bom. Mas vai me interrompendo aqui. E aí, então, quando os slides aqui foram elaborados, que a Kátia montou aqui, a gente tinha 4 respostas, né, de quem está participando do curso. Agora a gente já viu que já tem mais, mas esse foi elaborado ontem, né? Então, tinha a identificação do avaliador. Então, quando a avaliação de trabalhos, a gente coloca aquilo que eu comentei, né? Apenas as iniciais do nome. Então, por exemplo, no meu caso, meu nome é Vanessa Wexler, então eu coloco lá VO. Então, eles já sabem que o avaliador VO fez a avaliação desse trabalho, porque senão depois eles recebem a avaliação e não sabem de quem cobrar do avaliador, né, de qual avaliador cobrar caso ele não tenha encaminhado. Então, a gente coloca ali a inicial. Isso garante, né, o anonimato caso alguém acesse depois esse material. O título, colocar exatamente como está no relato. Então, a gente tem, no caso aqui, que vocês vão avaliar o jogo perfil, é esse trabalho para ser avaliado aqui, né? Não é para pegar outro trabalho dos anais, vocês podem até olhar outros trabalhos para ter outras ideias, né? Mas para esse módulo, a gente pediu que avaliasse esse trabalho ali. E a categoria dos 4 que responderam, os 4 indicaram que estava de acordo com o que foi indicado, que era ensino fundamental, anos finais. Aí, máximo de 7 páginas, todo mundo indicou que estava ok. Ele tem 1, 2, 3, 4 páginas e meia, então ele, né, não ultrapassa o permitido.
Mínimo de 1.000 palavras, daí 2 trabalhos disseram sim e 2 trabalhos disseram não. E aí, o que a gente vai considerar, né? No mínimo de 1.000 palavras, a gente vai lá no contagem de palavras e pede para ele identificar. Então, aqui não sabemos o que o povo fez para identificar que sim ou que não, se foram com olhar palavras ou se foram olhar caracteres, porque às vezes também, né, dá divergência quanto a isso. Nome de autor, categoria, modalidade, instituição e município, ok, e de acordo com o template também, os 4 indicaram que estava de acordo com o template, o trabalho aqui a ser analisado. Aí aqui, a gente tem aquela parte dos observações gerais sobre os aspectos contemplados na parte 1. O que era a parte 1? Justamente essa parte aí de se está dentro da categoria, se está dentro do template. Então, tem duas observações que foram colocadas por quem avaliou, né, os trabalhos. Uma delas está escrito assim: o relato está bem organizado e atendeu aos itens cobrados nessa primeira parte, né? Então, assim, como atendeu tudo, o avaliador optou por dizer que está organizado e atendeu aos itens. Teve avaliador que acabou optando por não colocar nada, porque se disse sim para tudo, considerou que não precisaria marcar alguma coisa aqui. E teve esse outro que marcou assim, no final da aula. E aí a gente se pergunta, o que se quis dizer com no final da aula? Se a pergunta foi para perguntar, né, se esse jogo era utilizado com os alunos no final da aula, porque até na introdução aqui ele coloca, no último parágrafo, trabalhamos primeiramente na elaboração e confecção do jogo, com a duração de 8 aulas, e após o jogo ter sido confeccionado, jogamos com a turma em algumas oportunidades, geralmente nos 20 minutos finais de aula. Mas o avaliador não deixa claro o que ele quis dizer com esse no final da aula, né? Há alguma citação aqui no texto sobre final de aula, mas não se entende aqui, pelo menos quando eu li essa observação, eu não consegui entender o que o avaliador quis dizer. E isso até foi bom que surgiu aqui para a gente fazer uma discussão. Porque, assim, quando a gente vai escrever uma avaliação de um trabalho, a gente não vai estar lá depois para explicar para o professor que vai receber essa avaliação o que eu quis dizer com o que eu escrevi. Então, o ideal é que a gente escreva de uma forma bastante clara sobre o que a gente ficou com dúvida, o que a gente sugere que melhore, o que ficou bom do trabalho, né? Para que o professor receba, possa olhar e possa ponderar, o que eu posso melhorar, o que ficou bom, né? Então, sempre, quando a gente avalia um trabalho, a gente sempre discute, né? Vocês vão ver isso provavelmente no próximo módulo, que é a avaliação na feira, né? Que a gente sempre tenta se colocar no lugar do professor que vai receber esse material. Então, como que vem escrito para mim? O que eu posso, a partir do que vem escrito, como que eu posso melhorar o meu trabalho? O que precisa ainda arrumar na minha parte escrita para que ela fique clara? Né? Então, é sempre importante que a gente pense nisso na hora que a gente também vai escrever a nossa avaliação. Uma outra coisa interessante, às vezes, é a gente colocar, inclusive, aspectos positivos do trabalho. Porque quando a gente recebe, até pelo próprio formulário, às vezes a gente pede para justificar o parcialmente ou o não. E aí significa que a gente só está apontando os erros. Né? Mas o que tinha de bom no trabalho? Então, às vezes, para a gente também tomar um cuidado na hora de escrever, e isso eu também falo, porque eu vou muito... faltou isso, faltou isso, faltou isso. Eu gostei do trabalho, mas eu acabo não escrevendo porque eu vou mais pelo que faltou. E quem recebe também gosta de saber o que estava bom no trabalho, senão parece que estava tudo ruim. Né? E com certeza não estava tudo ruim. A gente vai apontando o que poderia melhorar, mas não está tudo ruim, não. Então, aqui só para a gente tomar um cuidado na hora de a gente escrever para que a gente fique claro o que a gente quis dizer, né? Daí outra pergunta, se as tabelas, quadros e figuras, o trabalho tinha algumas figuras, né? Se elas dialogam com o texto. O que significa se dialogam com o texto? A gente viu no encontro passado que quando eles aparecem no texto,
O próprio texto, quando a gente escreve, a gente tem que dizer, tarará, figura 1, tarará, né? Vai falando alguma coisa e a gente referencia a figura onde está aquilo que a gente está falando. Aí, claro que a gente coloca aqui, caso não se aplica, as respostas abaixo não são visualizadas pelos avaliadores, porque daí se a gente clicar lá no não se aplica, o que é o não se aplica? Não tem tabela, não tem quadro, não tem figura. Às vezes pode aparecer algum texto que não tenha nada disso. Então, não se aplica, a gente não vai olhar outros itens que apareceram nesse caso para a gente, que é se possui legenda e fonte e se os títulos estão adequados com o propósito do trabalho. Aí, 3 respostas foram sim e 1 parcialmente. Aí, vamos ver o que apareceu aqui de resposta. Do parcialmente. É preciso figuras mais claras com os objetivos. Então, essa foi a explicação. Aqui, né, ó, as tabelas dialogam com o texto, auxiliam na melhor compreensão do trabalho ou poderiam ser suprimidas ou substituídas. Porque às vezes a gente gosta de colocar figura, mas se a figura não tivesse ali uma imagem, não faria diferença. Né? No caso aqui, o que eles colocaram de figuras? Um exemplo de uma carta do jogo criada pelos estudantes, foram dois modelos de carta. Aparentemente, pelo que o pessoal colocou aqui, dialoga com o texto. Por quê? Porque como o objetivo do trabalho era criar um jogo, faz sentido aparecer a carta do jogo, já que ele vai explicando como que os alunos elaboraram o jogo, como elaboraram as cartas, então faz sentido aparecer uma carta do jogo para as pessoas entenderem como que os alunos elaboraram isso, né? Então, aqui talvez a pessoa também poderia ter escrito um pouco mais claro o que eram as figuras mais claras com os objetivos. Mas aqui, né, ainda a pessoa, o professor, quando receber, ainda pode pensar, talvez eu tenha que deixar mais claro o meu objetivo, e aí sim trabalhar com as figuras em cima disso, né? Aqui, todas as tabelas, quadros, figuras possuem legenda e fonte. Aí aqui aparece nomear as figuras de acordo com a formalidade matemática. E aí, de novo, a gente fica né? Se fosse receber isso, o que significaria a formalidade matemática? Tanto que a gente marcou aqui, né? O que seria a formalidade matemática nesse caso? Então, o professor que vai receber isso também vai ficar com um pouco de dúvida sobre o que ele teria que arrumar. Às vezes, gente, quando a gente faz uma observação dessa, se a gente acha que o professor pode ficar na dúvida, dá um exemplo, né? Por exemplo, ali na figura 1, que você coloca um exemplo de uma carta criada pelos estudantes no item, sei lá, aqui tem o número 1, sou um número par, número 2, não sou divisível por 6, o 8, talvez o 8 possa ter sido o problema. Quando sou dividido por 2, viro 32. Né? Poxa, não tem formalidade matemática no viro 32. Então, quando sou... Aí, por exemplo, que você poderia ter escrito lá na figura 1, item 8. Quando sou dividido por 2, resulto no número 32. Né? Talvez alguma coisa nesse sentido para deixar o professor... para que ele entenda o que ele quis dizer com essa questão da formalidade matemática. Sempre pensem assim, às vezes é melhor escrever um pouco a mais e deixar mais claro para o professor do que escrever a menos e a gente não saber o a pessoa que receber não entendeu o que quis dizer e aí não vai melhorar o trabalho vai continuar com aquela lacuna que a gente observou. Então, às vezes é bom colocar um exemplo. Então, aqui, também tinha uma resposta, auxiliam na compreensão, sim, aí em caso de não ou parcialmente. Então, aqui, o que esse avaliador fez aqui? Diz que auxilia, mas colocou uma sugestão. Por mais que ele tenha colocado sim, mas ele sugeriu, as figuras deveriam ser referenciadas como figura 1 e 2 no texto corrido, e não como figura abaixo. Porque no texto aparece assim, segue abaixo a figura de uma carta. Quando a gente vai fazendo um texto, o que a gente vai fazer? Ele coloca antes aqui
Os 2 triângulos nos cantos também foram ideias dos estudantes que também confeccionaram uma carta de nível 4 que serviria de desafio nas apresentações. Ele poderia ter aberto parênteses e posto figura 1, fecha parênteses. Porque aí a pessoa sabe que ela vai ter que olhar para a figura 1 para entender o que está sendo escrito nesse parágrafo. O abaixo, normalmente, a gente não utiliza muito em textos, porque a gente não sabe se vai ser abaixo mesmo. Essa foi abaixo. Aí, na mesma página, coloca a turma, a arte escolhida para representar a turma está apresentada abaixo. E abaixo não tem nada porque acabou a página, está na página seguinte. Então, teria que ser a seguir. Então, para não correr esse risco, até porque depois se formata, é melhor a gente colocar o figura 1 e figura 2, que aí não corre o risco de colocar acima, abaixo, né, a seguir, enfim. Então, só vou complementar, Vanessa. Então, talvez essa parte aqui as figuras deveriam ser referenciadas como figura 1 e 2, ela tira que fica aquela lacuna da formalidade matemática, talvez, que ele quis dizer no outro. Pode ser. Talvez os 2 perceberam a mesma coisa, mas a forma da escrita, o fato de você enunciar, trazer a descrição do que seria o problema e sugerir como fazer, aí fica mais claro para resolver aquela lacuna que foi visualizada pelo avaliador, né? Isso, perfeito. E aqui também, né, a gente está fazendo uma leitura, né, Kátia, do que a gente leu dos avaliadores que já fizeram o trabalho aqui, mas é uma leitura nossa. Eu também não sei se o que a gente está, como é que eu vou dizer aqui, interpretando foi o que a pessoa também quis dizer. Mas isso. Vocês pensem que a gente fez o trabalho de como se a gente fosse o professor recebendo isso. Ele também vai interpretar de acordo com o que está escrito. Então, pode ser que ele interprete não da forma como a gente queria. Então, quanto mais detalhado, quanto mais a gente deixar claro, mais difícil vai ser ele interpretar de outra forma. Aí ele vai interpretar da forma como a gente gostaria que ele interpretasse, né? Aí aqui outra pergunta, citações e referências. Se elas estão no corpo do texto, quando utilizadas atendem às normas da ABNT e estão citadas nas referências. No caso aqui, ele só colocou uma referência lá nas conclusões. E aí, nas conclusões, de acordo aqui com o que está escrito aqui, há uma citação nas conclusões, mas não segue as normas da ABNT. Aí aqui, né, o avaliador não colocou qual é a norma que ele não segue. Mas aí o que acontece? Também, como ele diz, não segue as normas da ABNT, cabe também lá olhar qual que é a norma da ABNT. Então, olhando o trabalho aqui, o que não segue? Ele faz uma citação, ele faz recuo, faz certinho, só que depois ele coloca Nunes em letra maiúscula, hoje em dia a ABNT trocou, agora o sobrenome é em letra minúscula, e ele ainda põe o nome ele põe Nunes, Marcos Elias. Não... Em citação nesse sentido, a gente só coloca o sobrenome, a data e a página. Aqui ele colocou o nome completo, data e página. Então, aqui também teria que ser letra minúscula, data e página, até aqui o avaliador poderia ter colocado, por exemplo, na citação, escrever de tal forma, né? Mas, pelo menos disse, não segue as normas da ABNT, ou seja, a pessoa vai ter que olhar as normas da ABNT para conferir. E aí, da análise escrita do trabalho, coerência entre o título e a narrativa. Isso a gente sempre pede, porque às vezes o título pode ser uma coisa e o que vai aparecer no texto é outra. Então, aqui, ó, o que aparecia aqui como título? Jogo, perfil. O que a gente imagina que vai aparecer para a gente lá no texto? Falar sobre o jogo. Então, no caso aqui, realmente, de acordo com os avaliadores aqui, durante o texto, ele falou sobre o jogo. Na introdução, o objetivo de pesquisa apresentado é apresentado e contextualizado. Aí, o que um dos avaliadores colocou? Poderia ter detalhado melhor o objetivo. Pela leitura do texto, o objetivo foi elaborar o jogo, perfil, envolvendo potenciação. O que ele coloca aqui no trabalho, tá assim, o objetivo para a turma do 8º ano foi praticar as operações envolvendo potenciação para que os estudantes aprimorassem suas habilidades de cálculos e generalizações. Aproveitamos a flexibilidade que o jogo permite para praticar outros objetos de conhecimento, como critérios de divisibilidade, por exemplo. Ele não deixa claro aqui no texto, né,
que o objetivo deste trabalho foi elaborar o jogo com o tema. Ele vai falando, ele fala da potenciação, ele fala do jogo, mas ele não faz assim um parágrafo claro e como a gente, né, indica lá na parte escrita, sendo o último parágrafo da introdução apresentando essa parte do objetivo do trabalho. Esse que eu li para vocês, ele está no penúltimo trabalho. Penúltimo parágrafo. Ele também não aparece no último parágrafo. Introdução, informação da turma, quantidade de alunos, período de realização. 2 respostas sim e 2 parcialmente. Então, o que tem que ter aqui na introdução? Que a gente viu lá, tem que ser no primeiro parágrafo. A informação da turma que trabalhou com nesse trabalho. A quantidade de alunos, o período de realização. E aí, aqui, o que o pessoal escreveu? Faltou relatar o período de realização, argumentar mais a prática individualizada e poderia ter detalhado melhor o objetivo, tá? Porque isso a gente já viu antes da questão do objetivo, né? Mas aqui ele não relata o período de realização e se vocês forem olhar o trabalho, ele também não faz isso no primeiro parágrafo, que é o que a gente pede, né? Lá no primeiro parágrafo já identificar a turma, quantos alunos, qual é o período, se envolveu mais do que uma disciplina ou não. Ele coloca isso lá no segundo, terceiro parágrafo, não trabalha especificamente no primeiro, como a gente pede para fazer. Aí depois, no desenvolvimento, caminhos metodológicos, resultados de discussão, tem adequação entre os objetivos, referencial teórico, metodologia e resultado. Aí 2 colocaram sim, 1 não e 1 parcialmente. Quem colocou não e parcialmente, uma resposta foi não apresenta fundamentação, referencial teórico. Realmente o texto aqui, ele vai falar sobre o jogo, vai mostrar a carta, vai falar como que eles elaboraram com os alunos, mas ele não traz referencial teórico. O referencial teórico, uma citação, né? Ele vai trazer lá na conclusão. E o outro, argumentação discente, explorar mais. De novo, a gente fica na dúvida, né? O que é essa argumentação discente? Foi o que os alunos discutiram na hora de elaborar? Uma coisa que não foi colocada por nenhum avaliador aqui, mas que poderia ter sido colocado, é que no caminho metodológico, por mais que ele não traga um referencial teórico, porque às vezes um referencial teórico é interessante para a gente fazer uma comparação entre aquilo que a gente está apresentando e aquilo que outra pessoa fez, ou algo que outra pessoa estudou e que possa ter semelhanças ou até diferenças com o que a gente fez. Mas ele faz assim, pelo menos a meu ver, um bom detalhamento de como que ele fez essa atividade com os alunos em sala. E como a gente já falou também no primeiro encontro, uma das metas, né, vamos dizer uma meta, mas assim, uma das ideias desses trabalhos que vão para as feiras de matemática, que ficam depois dos anais, é que eles sirvam de material de consulta para outros professores. Então, se ele está bem escrito, se o professor consegue ler, consegue identificar, poxa, é assim que o professor lá fez, eu posso usar esses passos, ou posso modificar alguma coisa para se adequar à minha turma, fica interessante, é um bom material de consulta. Então, nesse caso aqui, ele detalha nos caminhos metodológicos o que eles fizeram. Então, quantas cartas os alunos tinham que fazer, como que eles elaboraram, qual foi o conteúdo que eles discutiram. Aí, depois disso, que eles jogaram para fazer o teste, né? Criaram arte, inclusive, para as cartas do jogo. Então, ele vai falando isso aqui, ele faz um bom relato do que ele trabalhou em sala de aula. Então, aqui a gente acabou nenhum avaliador acabou colocando sobre isso, mas fica aqui um parênteses dizendo que, assim, ele é um bom trabalho para quem gosta de ver trabalhos nas feiras de matemática e tentar pegar ideias para suas próprias disciplinas, né, para o seu próprio material, para suas próprias aulas. E aí, depois, aqui tem a parte da conclusão, se ela é coerente com os objetivos propostos. Aí, a conclusão dele aqui, ele traz ele fala que eles obtiveram um produto, tem uma citação
e diz que os alunos ficaram ansiosos para explorar o jogo no ano seguinte, no 9º ano. E aí aqui, o que o pessoal falou, né? Contextualizar mais os resultados de forma individualizada. Então, aqui se entende que queria-se saber que os alunos falaram, o que eles, né, conseguiram, talvez, entender daquele conteúdo. Aí aqui, o texto traz que os alunos elaboraram o jogo e o testaram, mas não indico que isso contribuiu para a aprendizagem de potenciação. Como a gente está falando de matemática, tá, foi feito um jogo. Os alunos ficaram motivados e ansiosos para trabalhar com o jogo no ano seguinte. Mas qual que foi o aprendizado? O que eles, né, abstraíram tanto do jogo em si, na hora de jogar, mas também da parte de elaborar as questões do jogo, né, as cartas do jogo. E aqui, adequação com a língua portuguesa, o item caminhos metodológicos foi bem organizado, considerou detalhes sobre a construção das cartas a mais que foram produzidas, a organização da impressão, a relação do nível de dificuldade com a simbologia das estrelas. A relação da quantidade de acertos com as dicas escritas na carta foi bem elaborada, valorizando, deve ser quem, né, colocava mais dicas. Então, aqui... Essa parte, desculpa, Vanessa, essa parte que foi inserida é que, assim, ó, novamente, essa avaliadora, no caso, ela trouxe observações, mesmo ela colocando todos os itens em xeque, no caso, atendendo a todos os itens dessa parte, da análise escrita do trabalho, ela fez ainda observações gerais dessa parte. Então, é interessante, porque no final a gente tem uma parte lá que é finalização. Então, os avaliadores, eles podem simplesmente escrever todas essas ponderações lá no final, fazendo um resumão todo, ou como ela resolveu, ela trouxe em cada parte da avaliação, estrutura do trabalho, a parte de tabelas, gráficos, conceitos matemáticos, da análise escrita, em cada parte ela trouxe um fechamento. Então, isso também é importante, né? Quando o professor vai receber esse relato, e os seus alunos, ele consegue saber, assim, ó, de cada etapa, o que foi de positivo no trabalho, né? Ou o que poderia sugerir de melhora. Então, achei interessante também trazer que os avaliadores têm essa liberdade. Ou escreve geral, ou escreve em cada uma das partes. Eu confesso que quando eu avalio, eu gosto de escrever em cada uma das partes, porque senão eu esqueço no final. Quando, antigamente, porque eu sou das antigas, antigamente a gente não era assim, então eu não fazia pelo Google Formulário, a gente recebia um arquivo em um Word, e aí tinham lá as questões que a gente botava assim, não, parcialmente, e no final a gente escrevia uma observação geral. Então, não tinha item a item, mas pedia para que aquilo que a gente colocasse não ou parcialmente, a gente fizesse a anotação. Então, quando eu colocava um não ou parcialmente, eu já ia lá embaixo e já justificava o porquê que eu tinha colocado não ou parcialmente. Aí, depois que eu fazia tudo, aí eu lia aquilo que eu já tinha escrito e aí eu fazia um texto, primeiro começando com os pontos positivos e aí juntando com aquilo que tinha que melhorar. Então, eu confesso que, para mim, esse formulário ficou bom, porque daí a gente já vai fazendo, já vai justificando aquilo que a gente escreveu ali. Senão eu ia, depois eu voltava, né? Então, lá no arquivo, ficou mais organizado. No arquivo você tinha que fazer tudo ali, né? Aqui no formulário você tem que... Daí é mais fácil fazer por partes, é verdade mesmo. É mais fácil para quem está avaliando, assim, né, fazer. E até mesmo, acho que para quem recebe, porque ele fica mais organizado, porque aí ele sabe, agora eu vou mexer na parte da introdução. Aí tudo que tem na introdução você vai receber ali, né? Aí fica mais fácil também até para depois poder se organizar e fazer as avaliações finais. Então, fica bem interessante. Eu gosto bastante desse modelo agora, desse formato de agora. E aí, aqui dos conceitos envolvidos. Os conceitos matemáticos, se eles estão coerentes e compatíveis com a categoria, então tinha que ser conteúdo de anos finais. Ou até poderia trazer algo de ensino médio, né? Porque a gente sempre diz assim, a gente pode ir além, mas não é para trabalhar só com um conteúdo que ele já tinha visto. Então, aqui era o 8º ano, a potenciação é conteúdo de 8º ano? Então, ok. Não é. Teria que ter trabalhado outra coisa. Então, a gente pode justificar aqui que ele poderia ter trabalhado conteúdos mais avançados para a série. Né? Então, é interessante aqui, todo mundo deu ok, né?
Ali, ó, o texto fala que foi explorado o conteúdo de potenciação, mas não se problematiza o que foi discutido sobre isso com os alunos durante o desenvolvimento do projeto. Que ele fala de potenciação aqui, mas não diz se foram as propriedades, só como resolve uma potenciação. Então, aqui o avaliador diz que poderia ter escrito um pouco mais sobre isso, né? Relaciona outras disciplinas ou área, 4 respostas não. Então, todo mundo que avaliou disse que ele trabalhou só matemática, não fez uma ligação com outras disciplinas. Isso não diminui o valor do trabalho, não é? A gente só faz essa pergunta na questão de, fez, então como fez, né? Mas no caso aqui, ele trabalhou apenas com a matemática, não fez um trabalho com outra disciplina. Então, passa-se para a próxima pergunta, né? Ó, caso assinalado sim, observa-se os conceitos dessas outras disciplinas foram apresentados de maneira coerente. Então, aí é a mesma pergunta, se a matemática está coerente, se ele apresentou outras coisas, outras disciplinas, se elas estão coerentes também com as outras disciplinas. Vou fazer um comentário ainda em relação a isso. A gente, quando recebe um trabalho, se a gente percebe que ele tem relação com outras disciplinas ou outras áreas, a gente tenta mandar também para professores dessas outras áreas. E nessa parte do formulário, inclusive, a gente coloca uma observação se ele é da matemática ou não, porque talvez, se ele for, por exemplo, da pedagogia, vamos dizer, ou um professor de história, que envolveu história junto, a gente já prevê que ele não vai ter domínio do conteúdo matemático, mas a gente deixa livre para que ele possa colocar observações acerca da área dele que contribuam na escrita do trabalho, mesmo sendo numa feira de matemática. Isso mesmo. E aí, dos conceitos envolvidos no caso, se houve fórmulas, equações, expressões, gráficos ou tabelas, se elas estão coerentes e dialogam com o texto. Aí, aqui, em 3 sim, uma não foi utilizada, os símbolos matemáticos constavam na descrição das cartas, a imagem apresentada fez o registro correto. É que às vezes existem trabalhos que trabalham... Aqui ele colocou a parte da potenciação na própria carta do jogo, aí aparece lá acho que um 8 ao quadrado, alguma coisa assim. Mas em alguns casos, quando eles desenvolvem alguma modelagem, alguma coisa matemática, então tem as expressões matemáticas, aí vão aparecendo, aí pergunta se aqueles cálculos dialogam com o texto, ou se aparecem ali só para aparecer, né? Porque já que é um trabalho de matemática tem que aparecer, às vezes não vai aparecer, né? Não vai aparecer um modelo matemático, alguma coisa assim, mas envolve algum trabalho de matemática. Então, aqui diz que os símbolos estavam nas cartas, né? E aí, da finalização, aqui foi aquilo que a Kátia comentou, né? Que a gente pode fazer uma observação geral sobre o trabalho. Então, ó, o trabalho foi bem organizado, indo ao encontro dos itens organizados pelos avaliadores. A proposta do trabalho é ótima, só a estrutura formal, completar com mais naturalidade algumas partes do texto, né? Então, e aqui um avaliador trouxe apontamentos ao final de cada parte. Então, esse que fez ao final de cada parte, provavelmente não fez um final, porque já fez ao longo do texto, né? Outros daí, alguns momentos optaram por fazer essa parte final. Então, fica a critério do avaliador, como a Kátia falou, né? De optar aí por fazer ao longo ou ao final. Ou fazer ao longo e depois escrever algo ao final, né? Então, fica aí a critério de cada avaliador. E aí, gente, o que a gente queria trabalhar com vocês e apontar da importância desse módulo, né, que foi a questão da parte da escrita e da avaliação dessa escrita, é que aquilo que a gente já falou no outro encontro e que a gente coloca também no texto que a gente escreve, né, e deixa lá no Moodle para vocês, que a escrita, ela incentiva os professores a compartilhar ideias de atividades que realizam em sala de aula, né, e insere os estudantes também no processo de pesquisa, de iniciação científica, de protagonismo. Então, esse é um material de consulta para outros professores que podem olhar essas atividades e se inspirar. Incentiva também que a gente, quando faça alguma coisa em sala de aula, a gente escreva, porque muitas vezes a gente faz coisas muito interessantes, muito diferentes e ninguém sabe, porque a gente não escreve, a gente não leva o trabalho para um evento, a gente não divulga, né? Então, a Feira de Matemática é uma forma de divulgar essas atividades que a gente faz. E até os alunos
eles vão se inserindo nesse meio acadêmico, né, de apresentar trabalho. Dependendo da idade dos nossos alunos, a gente pode até pedir que eles escrevam, né? Eu tenho alunos de ensino médio, então, normalmente, quando eu levava trabalho para a feira, eu pedia que eles escrevessem. Depois, a gente sentava junto, aí a gente, aqui não seguiu a norma da BNT, aqui a introdução deveria ter isso, isso e isso, mas é uma forma deles começarem a escrever e a gente ir discutindo e lapidando essa forma de escrita, para que eles comecem a ser pesquisadores, a ter contato com esse mundo, né? Então, é bem interessante essa questão do processo de escrita. Tem pessoas que, às vezes, não gostam muito dessa parte da escrita de uma feira de matemática, porque, eu tenho muita coisa para fazer, não dá tempo de escrever. A gente entende que a escrita não é um processo rápido, né? Mas, a partir do momento que a gente começa a escrever e começa a identificar, é também uma forma da gente divulgar o trabalho que a gente faz em sala de aula. Então, é muito importante esse processo, né? E depois a gente ainda tem um feedback dessa escrita. O que a gente poderia ter melhorado, o que ficou muito bom. Então, também isso nos ajuda, né? Então, é bem interessante aqui essa parte da escrita. Eu gosto muito de avaliar trabalhos nessa parte, porque eu sempre aprendo e sempre marco alguma coisa que eu poderia trabalhar com os meus alunos depois. Então, é bem interessante essa parte. E aqui eu vou deixar para a Kátia falar mais, Kátia. Bom, da parte da avaliação ad hoc, né, dessa avaliação da escrita dos trabalhos, de sugestões, de propostas de melhoria na escrita, e até mesmo só o levantamento de dúvidas quando faz a leitura do trabalho, porque muitas vezes o professor está tão envolvido com os alunos naquela apresentação oral, naquela, né, de organizar os estandes, de escrever o trabalho, mas pode ser que um apontamento do avaliador ad hoc, quando o professor recebe, ele diz assim, puxa vida, realmente eu fiz isso, mas eu não coloquei no meu trabalho, olha como é importante, a pessoa está sentindo falta dessa informação. Então, é uma etapa importante para melhorar a escrita do relato que será publicado nos anais, possibilita a compreensão total do relato, porque envolvem pessoas que não vivenciaram a realização do trabalho, não assistiram à apresentação, mas que podem contribuir com apontamentos que, por vezes, os próprios autores não perceberam. E de diversas áreas. Então, quando um trabalho envolve matemática e física, a gente manda para um avaliador da matemática e a gente manda para um avaliador, um professor de física. Quando a gente tem, por exemplo, um trabalho que envolve música, eu mando para um professor de artes também, que tem essa habilitação mais com música. Então, a gente tem, assim, contatos com diversos colegas, e senão a gente pede sugestões, e a gente convida esses professores, claro, sempre tomando cuidado de deixar esses professores, esses avaliadores ad hoc, cientes do que é uma feira de matemática, que não é um evento científico que busca aprovar ou reprovar um trabalho, né, como acontece para publicações em periódicos. Não, é para incentivar que aquele professor e aqueles alunos continuem participando. Então, é bem o trabalho realizado no chão da escola, seja por uma pesquisa com 2, 3 alunos, ou seja envolvendo a turma toda. Mas a gente precisa tomar cuidado nessa escrita da avaliação, justamente pelo envolvimento, pela quantidade de pessoas envolvidas, pelo público, e até mesmo da possibilidade daquele professor continuar participando, porque a gente sabe que um professor, quando ele chega para participar de uma feira de matemática, nem sempre ele tem disponibilidade, ele tem sua carga horária fechada em sala de aula. Para ele estar participando de um evento, ele está tendo que abrir mão, talvez, de horários extras com a família, para ele estar ali com os alunos. Então, a gente precisa sempre pensar, o que você gostaria de receber nessas avaliações se fosse um trabalho seu? Como é a escrita? Né? Deve ser alguma coisa muito rude, muito formal, ou pode ser uma coisa suave, colocando para ele assim possibilidades, né? Sugiro, né? Talvez trocar o termo tal por outro termo. Não entendi muito bem o que foi colocado aqui. Será que é essa a minha percepção? Ou será que tem outra? Quem sabe trazer mais as fórmulas matemáticas trabalhadas. Então, há inúmeras maneiras de trazer esses apontamentos para os professores, nem sempre sendo rude. Então, é sempre importante se colocar nos dois lados, né? O que você gostaria de ler e o que você gostaria de... o que você vai escrever, mas isso também vai ser bom quando você ler. Então, esse é o fechamento dessa parte da avaliação ad hoc. E a gente recebe, e como se trata de uma avaliação, só complementando,
No início foi bem difícil, como qualquer processo avaliativo, né? Teve pessoas que retornaram logo na sequência, assim, nossa, que legal. Tem coisas que eu nunca pensei que poderiam ser pensadas, né? Poderiam ser trazidas por um avaliador, mas eu fiz isso com os alunos, mas eu não coloquei. Mas tem outros também que recebem assim, mas eu não quero tratar desse assunto. Mas então é opção sua. Você vai relatar aquilo que você acha que é pertinente para aquela tua aplicação. Mas com certeza fica a pulguinha atrás da orelha do tipo assim, eu posso fazer isso num próximo trabalho. Então, sabe, naquele momento pode não ser utilizado, mas ele pode utilizar depois. Então, essa é a parte da avaliação ad hoc, Vanessa, pode seguir. Não, e é interessante até, a Kátia, falando essa questão da avaliação ad hoc, porque depois a gente recebe essa avaliação, né, como professora, eu já mandei trabalho, já recebi essa avaliação. Só que às vezes a gente também recebe e pode ser que a gente não concorde com a leitura que o avaliador fez. E aí a gente também não vai mudar aquilo, a gente vai mudar alguma coisa assim, mas pode ser que, ele diz assim, não tem formalidade matemática, mas eu acho que tem. Aí, às vezes, cabe também a gente perguntar para algum colega, o que você acha daqui? Concorda com esse avaliador ou acha que está bem escrito? Né? Então, a ideia mesmo dessas avaliações é que a gente pense, né, sobre o que a gente está escrevendo e veja que cada um tem sua leitura, né? Eu sempre participo muito de banca de trabalhos e eu sempre digo, é a minha leitura, pode ser que às vezes o orientador não concorde com aquilo que eu estou falando, mas às vezes é uma coisa que até o orientador, o outro trabalho não pensou e eu posso complementar e posso ajudar. Então, essas avaliações são importantes para tentar melhorar o trabalho e fazer, às vezes, a gente pensar alguma coisa que a gente não pensou, até isso que a Kátia falou. Posso não ter pensado para esse trabalho, mas posso pensar para o próximo, né? Então, é interessante que a gente faça a avaliação e também receba a avaliação sempre muito aberto para perceber o que pode ser feito de diferente no nosso trabalho, né? Então, é sempre muito bacana receber essas avaliações. E a gente coloca aqui, né, que esse é o fim desse módulo. A gente deixou aberto, Kátia, relembra para mim até sexta a avaliação? Agora eu não também não lembro mais. Tem que ver o que eu escrevi, o que a gente escreveu lá no Moodle. Eu não marco no papel, né? Mas a gente vai deixar ainda um tempinho para que vocês possam. Quem está vendo essa nossa discussão de hoje não fez ainda a avaliação desse módulo. A avaliação é fazer uma análise desse trabalho que a gente falou muito dele hoje, que é o jogo de perfil. A gente pegou esse trabalho aleatoriamente, tá? Não conhecemos quem escreveu. Ele foi um trabalho aleatório que a gente pegou, era um trabalho um pouco mais curto de leitura, então a gente pensou, vamos colocar esse para o pessoal ler e fazer as reflexões como se fosse um avaliador. Então, a gente quis que vocês tivessem essa experiência de avaliar uma escrita a partir do olhar do avaliador ad hoc, né? Porque, sim, avaliando, a gente também vai pensando na forma de escrever. O que a gente precisa para escrever? E aí a gente vai item por item. Na introdução tem isso, no desenvolvimento tem isso, na conclusão tem isso. Então, ajuda bastante a gente fazer uma avaliação que já nos ajuda também a como escrever o nosso texto, né? Então, nesses 2 encontros aí, permitiram reflexões sobre as feiras de matemática, o que a gente apresenta, o que a gente vivencia, que há um tempo de aprender e compartilhar, e a gente agradece aí a vocês que participaram conosco deste módulo, e pede, então, que vocês ainda façam esse trabalho. Eu vou sair do compartilhamento, acho que era aqui, e vou dar uma olhadinha lá no Moodle no que a gente colocou, enquanto isso. Eu acabei de olhar, tá? Dia 27, até sexta-feira. Então tá. Então era sexta-feira mesmo, tava ficando doido. Às vezes eu fico, mas não desta vez. Obrigada por ter olhado, Daniel. Que isso. E aí, só aproveitar, né? Nós temos alguns colegas aqui, né? Do cursistas, né? Abrir a palavra para eles também, né? Para ouvir se alguém tiver algum comentário ou alguma dúvida que surgiu, né? Dessa atividade ou das orientações, né? Ficar bem aberto ali para os colegas, né? Se manifestarem, tá? Uhum. Mas aí não precisa todo mundo levantar a mão ao mesmo tempo. Um de cada vez. Eu não vi que, enquanto eu estava falando, apareceu gente, porque eu estava só com uma tela. Não, tranquilo.
Né, o Flávio colocou exatamente ali, foi na parte em que está falando da avaliação, né, de ter um retorno do professor numa linguagem mais próxima, tá, acolhedora também, tá? Eu lembro na parte que ele falou exatamente ali. Qual a parte que você estava falando? Boa noite a todos. Boa noite. E também sobre a questão do desafio, né, do professor, quando participa dessas feiras, como foi bem colocado, né, realmente acaba sendo um sacrifício a mais, porque a gente tem que, muitas das vezes, tentar encaixar a nossa rotina, até mesmo a rotina da escola, com aulas, aquela coisa toda, né, deixa, digamos assim, turmas, né, descobertas, né, para estar participando. Tem um lado bom, no sentido de do professor estar participando da feira, é um momento interessante, eu acho interessante, oxigena as ideias, faz com que a gente possa vislumbrar outras perspectivas, observar também até a nossa prática pedagógica e aprender, né, com outros colegas, né? Isso eu acho importante. Infelizmente, na prática, isso é um desafio, né? É um desafio porque para quem tem 40 horas, várias turmas e está demandando tempo ainda para isso, realmente tem que ter uma força de vontade muito, muito grande. Não é fácil. Já participei, não de feiras de matemática propriamente dito, mas de outras feiras que demanda, né, um pouco dessa logística. Mas é bom, são boas experiências. Só lamento porque acaba não sendo uma rotina. É uma situação ali, digamos, pontual, né, quando dá certo, que era, de fato, se houvesse condições realmente acho que para todos os professores, né, eu acredito que haveria mais motivação para participar mesmo. Mas, de qualquer maneira, as participações que eu consegui ainda realizar, né, foi bom. Isso faz com que a gente sempre, pelo menos para mim, sempre observe e analise que a gente nunca sabe tudo, né? A gente está ali para aprender, e o professor, ele, de fato, ele tem que ter isso na prática dele, né? A gente procura fazer o melhor trabalho, e isso é normal. A gente não gosta de críticas, mas a gente precisa estar tendo esse feedback para que a gente analise outros olhares, a gente receba outros feedbacks, né? Tem coisas que a gente faz na melhor intenção, isso é válido, mas tem outras pessoas que estão de fora, com suas experiências, observe que nosso trabalho ele pode ser ainda potencializado, né? Melhorado, e aí é onde vem, de fato, as críticas no bom sentido, né? E quem sabe ter essa interdisciplinaridade, que muitas das vezes a gente acaba não enxergando, e isso é normal. Por isso que essa troca de experiência eu acho muito salutar. Só lamento que não é uma coisa, pelo menos assim, para a minha realidade, rotineira. Eu gostaria que fosse rotineira, não com a sobrecarga que nós temos, né? Até porque eu gosto, mas muitas das vezes o gostar e colocar os pés no chão e fazer é um abismo muito grande, mas a gente vai tentando, na medida do possível, e motivando, né, os nossos alunos e nos motivando, né, para que a gente possa propiciar bons trabalhos, troca de conhecimento com outros colegas e um enriquecimento melhor desses estudos, né? Ter um repertório
com boas qualidades. É isso. Flávio, uma coisa que você comentou ali, né, que a gente às vezes não gosta de crítica, mas aí vem bem aquilo que a Kátia comentou ali, há jeitos e jeitos de escrever, porque às vezes uma crítica de uma forma que você faz de uma forma sutil, com uma sugestão, a gente até gosta de receber dessa forma, né? Agora, não, tá tudo errado, não tá bom, mas também não te traz nada, não é uma crítica construtiva, e realmente a gente não gosta de receber. Mas tem jeitos e jeitos da gente poder dar essas sugestões, né? Que talvez não seriam críticas, mas seriam sugestões que podem realmente ajudar no nosso trabalho, né? Eu tenho uma chefe que ela sempre dá palpite. Quando você fala uma coisa, ela sempre vai dizer, mas podia fazer isso. Mas ela faz de um jeito tão leve, tão tranquilo, que daí tu olha assim, como é que eu não pensei nisso antes? Mas é um jeito, assim, de falar que não te ofende, porque ela não tá criticando o teu trabalho. Poxa, mas faltou isso no teu trabalho. Ela diz, não, o teu trabalho tá ótimo. Mas tu já pensou se tu fizesse isso, como ele ia ficar melhor ainda? E aí você acaba, né? Então, acho que vem bem ao encontro, assim, do que a gente comentou hoje, da questão da crítica, de a gente também cuidar na forma como a gente vai escrever para avaliar esses trabalhos, né? Vocês vão falar de avaliação no próximo módulo, acho, né, Junião? Mas a gente falou daqui da avaliação da escrita, vocês vão ver depois a avaliação dos trabalhos mesmo, né? Mas vai acabar se complementando. Vocês vão perceber que a feira de matemática ela é um processo. Tudo acaba se complementando, né? A gente tem a escrita porque ela vai complementar a parte assim, de inspirar outros professores para fazer trabalhos para levar para a feira. A gente tem a avaliação que complementa a parte. Então, assim, é bem interessante esse movimento aí das feiras de matemática, né? Quem mais quer fazer algum comentário? O povo que está aqui, acho que ainda não fez a tarefa, né? Pelo menos até quando eu baixei hoje, da 1h30 da tarde, o nome de vocês não estava lá. Não esqueçam de fazer até sexta-feira, entrar lá no formulário e dar o parecer de vocês aí sobre o trabalho. Professora, eu ainda confesso que eu não tive ainda, acessei hoje para estar verificando, né? Até porque esse final de bimestre, de semestre, as coisas assim, A gente sabe. Elas vêm com uma pancada, então Sim. Aí tem um feriado que assim, para muitos é para descanso, mas para quem é professor sabe que feriado talvez seja o trabalho dobrado ainda, porque você está em casa, eu tenho que dar assistência à família e fazer as atividades tudo ao mesmo tempo, e a gente vai indo. Algumas atividades aqui, e quanto mais a gente faz e mais vai aparecendo, assim, né? É incrível, né? Mas a gente tenta arrumar um tempo ainda. Vou tentar fazer até sexta-feira. Mas vocês levaram vantagem, porque vocês ouviram o que a gente discutiu, vai ser até mais fácil para vocês avaliarem o trabalho depois. Tá certo. Né? Então vai ficar mais tranquilo. É que a ideia mesmo era a gente fazer essa discussão hoje. Então a gente aproveitou para pegar o que o pessoal já tinha feito, para poder ver, né, o que convergia, o que divergia, e trazer essa discussão hoje. E agora vocês têm subsídios aí para poder fazer a avaliação de vocês. Não esqueçam, por favor. Tranquilo, Wellington, né? Ele colocou ali que quinta folga dele, ele vai fazer. É bem tranquilo. Renato e Enéas estão aqui presentes também, estão mais caladinhos. Acho que deve ser o frio. Não sei onde eles estão exatamente, né? Mas aqui onde a gente está, o Enéas deu um joinha. Onde a gente está, em Santa Catarina, a temperatura baixou consideravelmente. Então, está fazendo frio. Então, deixa eu ver o que ele falou. Resultado, não para de me cobrar. Tranquilo. Eles gostam. Quer ver a hora que eles participarem da feira mesmo? Como eles vão querer depois nos outros anos? Renata tá na Bahia, então deve estar calor, né, Renata? São João, né? Agora ali. Santo Antônio de Jesus. Deve estar ali no frevo, ali no festas juninas. Nordeste é mais forte, né? Essa cultura.
Ah, feriado São João aqui, tá vendo? Coisa boa. E o Enéas, não me recordo, o Enéas até falou no primeiro encontro, mas não me recordo de onde o Enéas está. Então, a Kátia e Vanessa, né? Então, nós temos só a agradecer, né? Por estar à frente, né, desse módulo, socializar, né, com todos, e inclusive está gravado em vídeo, essas experiências que vocês têm ao longo de anos aí, né, nas feiras de matemática, e poder compartilhar isso com todos, né? Então, acho que vitimação, a Enéas está passando frio também, ó, junto com a gente, né? Enéas, está aqui pertinho de mim, Enéas, na verdade. Vitimação perto de Birama. Então, a gente só tem a agradecer, tá? A oportunidade. Passo a palavra para vocês, se vocês tiverem algum momento, quiserem um momento de fala para encerrar ou alguma coisa mais, tá? Então, não sei se vocês querem falar alguma coisa mais, meninas. Não? Bom, eu só tenho a agradecer o convite, né? É sempre bom partilhar, como a Vanessa colocou ali, né? A gente também aprende. Então, é um aprendizado constante e poder dialogar com outras pessoas, assim, a gente, que nem até anotei aqui, ó, as críticas para outros olhares, até anotei. Então, é importante estar participando dessas formações, estamos à disposição, posso falar por mim e para a Vanessa, eu acho que se caso vocês precisarem, né, a gente disponibilizou ali o nosso e-mail institucional, qualquer coisa, entrem em contato conosco, se precisarem de algum auxílio, se a gente não conseguir dar, tem outros, né, até mesmo o Juniel, tem outros professores, outros colegas que atuam muito nas feiras de matemática, então a gente pode ter um grupo bem grande de trabalho que a gente pode socializar com outros e para atender o que vocês precisarem. Então seria isso. Obrigado, Kátia. Vanessa. Também quero agradecer pela oportunidade aí e até usar essa fala da Kátia também, né, de, tem outros colegas, às vezes, né, a gente aqui, quem é de Santa Catarina, já conhece mais as feiras, mas o pessoal da Bahia também, com a Laíde ali também já tem uma boa trajetória, mas às vezes de outros estados não, e a gente tem um grupo que também pode oferecer formação, o Flávio comentou, às vezes as pessoas não sabem o que é a feira, ou, não, né, não entende, não libera, porque não entende direito, às vezes pode tentar organizar alguma coisa com os professores do estado, secretarias e coisa, e tem pessoas que podem dar formação, podem fazer, né, para também divulgar o que é esse movimento. É importante que os professores participem para conhecer, mas às vezes a gestão também é importante para participar, para conhecer e saber como que funciona, né? Porque não é só o professor que vai organizar uma feira, tem toda uma gestão, toda uma secretaria de educação por trás para que esse negócio funcione, né? Então é importante às vezes que o professor tenha essa ideia, comece a fazer na sua escola, mas quando ficar maior, a gente às vezes precisa de outras pessoas para nos ajudar. E aí o pessoal, né, tem vários cursos de formação aí que pode oferecer e podem às vezes ir, né? O IFES que já é mais difícil, às vezes a gente ir para outro lugar para dar a formação, a gente é mais focado aqui na região, mas tem outros aí que eu sei que vão, acho que a Fátima já foi para outros estados também, com formação, né? E aí vocês vão conhecendo esse povo aí também nos outros módulos, né? Então, temos uma equipe boa aí para organizar e poder, né? Nem que às vezes também faça online, né? Mas dá para a gente pensar também. Se vocês gostarem das ideias, entrem em contato aí com o povo. Sim. Não, muito obrigado, Vanessa e Kátia. A Lívia deu boa noite, um pouquinho atrasada. Um pouquinho atrasada mesmo, né, Lívia? Não, mas tranquilo, tá, Lívia? A gente está, na verdade, dando os encaminhamentos já para o final do nosso encontro de hoje, tá? Mas tá tudo gravado, a gente vai disponibilizar ali, tá? Tem uma atividadezinha, não sei se você fez, mas o formulário fez? Você fez. A professora disse que você fez o formulário. Então, você já está kit ali também com essa atividade, tá? Nosso encontro de hoje foi mais mesmo para discutir, elas trouxeram ali alguns pontos, né, considerações das avaliações que tiveram, e aí foi trabalhando em cima dessas respostas e feito esse diálogo, tá, Lívia? Mas depois pode acompanhar pela gravação. A Vanessa e a Kátia falaram da questão da equipe feira que nós temos, né? Nós realmente temos uma equipe bem legal ali, a composição. A feira é organizada
E só para situar vocês, né, nós temos umas comissões, né? Então, em alguns regionais daqui de Santa Catarina tem uma comissão lá da própria regional. Mas no estado mesmo nós temos a comissão permanente de Santa Catarina, né? Então ela cuida mais da organização para a feira catarinense. Mas no ano passado, foi no ano passado o seminário, né, meninas? Eu já perdi, foi no ano retrasado, no ano passado. No ano passado a gente fez o seminário e foi constituído então no outro, né? 2 anos. É que muitos anos, né? Há 2 anos atrás nós criamos então a Comissão Permanente Nacional, né? Então ela consegue olhar, né, e dar essa assistência então a nível nacional também. Eu só estou procurando aqui o e-mail, eu já vou passar para vocês aqui também no chat. Então, se precisar... Até esse curso, né, Juniel, foi organizado pela Comissão Nacional, né? Então, é uma comissão que está preocupada em difundir a feira pelo país, né? Isso mesmo. Inclusive, vocês observaram, esse curso ele foi... Quem está encabeçando no sentido da estrutura, infraestrutura e tudo mais é o IFSC, né? Que aí vocês estão acessando o Moodle pelo IFSC. Mas se vocês observaram durante o curso até aqui, nós tivemos contribuições de professoras do IFC, né, lá no começo, com a Fátima, a Laíde, que é da Bahia, nós estamos aqui com a Vanessa, que é do IFSC, a Kátia do IFC, no encontro passado vocês observaram também que foi da orientação, que eu estou pegando o resgate, né? Da orientação, vocês observaram, nós tivemos professoras também, inclusive do município, né? Que foi aí, então, a professora a Carla e a Jussara, né? E aí também nós tivemos professor da Bahia. Então, nós temos esse movimento que ele é bem composto por uma equipe bem legal de várias instituições e estados. Eu estou digitando aqui, ó. Se vocês tiverem... Deixa eu ter notado ali, ó. Esse é o e-mail da Comissão Nacional, né? Se vocês por acaso ali não tiver feira, e aí é interessante, como a Vanessa falou, né? Não precisa criar uma coisa grande, né? Se vocês quiserem criar já algo ali, uma feira já escolar ou do município, né? Conversando com os professores, organizando, talvez com a Secretaria de Educação. Se precisar de mais informações também, pode entrar em contato nesse e-mail ali, né? Que aí a gente consegue também dar subsídios ou orientações, né? Formações também, né? Então, surgindo essa demanda de formação, né, é possível que a gente comunique ali, converse com a equipe toda ali, para ver se tem alguém interessado, alguém que possa estar, né, fazendo essa formação. Também há opções se não conseguir formação online. Então, a gente está bem aberto no sentido de dar esse suporte e de estar disseminando, né, e expandindo a feira, né? Então, a feira hoje ela está bem... está sendo ofertada, né, planejada em vários lugares, vários estados, e sempre é bem-vindo, né, para o movimento, essa expansão e esse fortalecimento desse movimento, né, em Feira de Rede Matemática. Então, acho que nós terminamos por aqui, né, o encontro ciclo, pelo menos do módulo 3, que é da escrita, tá? A atividade vai continuar aberta ali até sexta-feira, né, tem as orientações e tudo mais lá no Moodle. Né? Qualquer coisa vocês podem entrar em contato lá pelo fórum, a gente consegue acompanhar. Se você tiver alguma dúvida, pode chamar que a gente dá o auxílio, tá? E aí, né, então, já deixo o convite, né, para vocês, na próxima semana, segunda-feira, então a gente já inicia o módulo 4, né, e o último módulo, que vai falar sobre a avaliação, né, de trabalhos, com um foco, um olhar na avaliação do dia de trabalho no evento, ou avaliação do trabalho em si, não essa que é pós o evento, né, que os avaliadores encaminham a escrita para os avaliadores darem uma olhada, né, e dar suas contribuições, tá? Só um instantinho que eu vou abrir aqui rapidinho. Eu vou abrir nosso cronograma para ver qual é o nosso próximo encontro síncrono. Tá. 4. Então, o nosso próximo encontro síncrono vai ser no dia 2 de julho, né? Então, vai ser na quarta-feira, tá? Às 7 horas também. Então, nos vemos no próximo módulo. Vai ser com a professora Marília e a professora Morgana, né? São professoras que estão há muito tempo também no movimento em Rede Feira de Matemática, e elas vêm pesquisando sobre essa avaliação de trabalho na Feira de Matemática. Então, eu acho que vai ser bem interessante esse compartilhamento, né, dessas experiências e estudos que elas vêm fazendo nesse movimento, tá? Muito obrigado a todos, né? Então tenham uma boa noite e nos vemos aí. E muito obrigado também, professoras,
por estar com a gente nesse módulo. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado, Wellington. Lívia saiu também. A Renata está entrando, mas a Renata já vou dar uma boa noite. Tchau. Olá, Renata. Boa noite, tudo bem? Não estou te ouvindo, Renata, ainda está desligado seu... Dá para ouvir agora? Estou te ouvindo. Desculpa, o horário. Não estava conseguindo entrar. A Não, internet está estranha aqui. tranquilo, Renata. Tudo bem? Na verdade, eu estava até brincando ali. Vou te dar um oi e te dar um tchau. Mas não vou dar um tchau assim tão cedo, tá? Vou só te situar um pouquinho ali, tá? Nosso encontro, então, já está se caminhando para o final, né? Já até despedi dos demais colegas, né? Pena que a professora não conseguiu entrar antes para fazer esse momento de socialização, né, com a gente. Mas esse vídeo vai estar gravado, tá? Lá no Moodle, né? Aí você pode acompanhar. Vocês sabem se a Renata fez atividade ou não? A atividade é até dia 20, né? Para Até fazer, não era uma sexta-feira. coisa. Aham. Não, é só para dar um toque. Aham. Eu acho que eu não fiz, tá? Eu acho, não tenho certeza, que é uma avaliação que tem que observar um documento, eu sei qual que é. Isso Eu mesmo. não consegui entrar no final de semana, minha internet estava oscilando, aqui eu moro num morro e deu um problema na rede, a internet não estava boa, estava Tranquilo. oscilando. Não tem problema, tem Mas até eu vou tentar sexta-feira. entrar, dá para fazer ainda? Dá, até sexta-feira tá aberto, tá? Aí o que foi esse encontro de hoje, né? Então as professoras elaboraram no slide, elas trouxeram das respostas que tiveram, elas trouxeram alguns comentários e foram meio que trabalhando, dialogando no que foi respondido ali pelos colegas, né? No sentido de elucidar ou de trazer, né, exemplos e do que não é nem tanto do que a gente fala que se espera, porque a avaliação ad hoc ela é bem subjetiva, né? Mas o que a gente pode estar trabalhando e levando para os professores quando eles respondem e fazem essa avaliação da escrita, tá? Aí depois... Mas essas observações são perguntas, as observações estão lá também do documento de vocês, ou eu vou fazer e depois vem a observação? Não, você pode fazer ali, depois as professoras vão olhar as respostas, né? Mas aí essas observações que foram apresentadas hoje vão ser socializadas ali no Moodle, né? Vou colocar o slide também lá, né? Vanessa, Tá. né? Então tá ótimo. Eu não tô te ouvindo mais, tu desligou de novo. Desculpa o horário. Não, que isso, nem se estressa. A gente sabe que é vida corrida e a gente tá aí. Tá? Então, obrigado Obrigada a você. por ter entrado, tá, Renata? Então a gente se vê no próximo Boa encontro. noite. Segunda-feira começa, nosso próximo encontro ciclo na quarta. Vai ser um outro módulo a partir Nessa de segunda. amanhã? É amanhã? Na segunda-feira. Esse módulo de hoje da escrita ele vai terminar até sexta, que é o prazo para preencher o formulário. Na segunda-feira a gente começa um novo módulo, que vai ser a avaliação de trabalhos, né? Que vai ser com a professora Marília e a professora Morgana. Tá, beleza. Obrigada. Nada, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá, meninas, quero conversar um pouco. Deixa eu ver, o Enéas está aqui ainda, mas o Enéas eu vou... Enéas, obrigado. Boa noite, Enéas. Parasse a gravação já? Deixa eu parar.